O outro elemento que a gente vai incorporar e já vem incorporando na nossa prática médica é o microbioma. Essa população de microbiológica que habita o nosso corpo. Ele começou a ser identificado no ano 2003 com o projeto Genoma Humano, que procurou identificar o nosso genoma, ou seja, identificar nossos genes. E à medida que a gente foi estudando o genoma humano, a gente foi entendendo que simplesmente decodificar os genes não era suficiente para entender tudo o que ocorria na nossa biologia. E aí foi entendido que aquele microbioma, aqueles micro-organismos que todos nós temos no nosso corpo, e nós estamos falando de algo em torno de 100 trilhões de micro-organismos, era um verdadeiro órgão esquecido, porque ele era o responsável pela modulação do nosso genoma. O entendimento da importância do microbioma levou, no ano de 2007, à criação do projeto Microbioma Humano, que procurou desvendar o valor, o papel dessa população microbiológica que todos nós carregamos. Para a gente ter uma ideia do seu volume, da sua massa, a gente está falando de algo em torno de 100 trilhões de micro-organismos, nós estamos falando de um pouco mais de 1 quilo de micro-organismos. Ou seja, pouco mais de 1 quilo de um adulto é microbioma, é micro-organismo que tem dentro da gente. O termo microbioma inclui os micro-organismos, que a gente chama de microbiota, e aquele cenário ecológico em que eles estão dentro do nosso corpo, que inclui, além dos micro-organismos, seus elementos estruturais, seu material genético, seus metabólitos, as moléculas de sinalização que eles liberam, as toxinas e os diferentes grupos de moléculas orgânicas e inorgânicas produzidas por essa população microbiana. Então, o microbioma é a soma da população e do cenário ecológico em que ela está no nosso corpo. Essa população, a nossa microbiota, ela é composta principalmente por bactérias, vírus, fungos, protozoários e arqueus, e alguns outros em menor quantidade. Eles podem ser encontrados, Isbelo, em qualquer tipo de tecido ou em setores específicos? Eles podem ser encontrados em qualquer tecido do nosso corpo, em qualquer sistema, como a gente vai ver a seguir. Até algum tempo atrás, existia uma grande discussão se o feto era ou não estéril. Hoje a gente já sabe que o feto já tem o seu microbioma e isso participa do seu desenvolvimento. A partir daí, a grande injeção de microbiota que a gente recebe é no momento do parto. A mulher foi desenhada de forma que o parto aconteça, quando de forma natural, muito perto do ânus. E ali nós temos a maior quantidade de microbiota, é no tubo digestivo. Então, a primeira inoculação que a gente recebe de microbiota é no momento do parto. Por isso que a microbiota é distinta no recém-nato, se ele nasce de parto normal ou se ele nasce de cesárea. A fonte de microbiota que ele vai receber vai ser diferente no parto normal e na cesárea. A partir daí, se ele é ou não amamentado no peito, alimentado com fórmulas, com alimentos sólidos, todos esses fatores vão afetar a composição da microbiota intestinal desde a infância. E a homeostasia dessa microbiota vai mudando ao longo do tempo. Então, o nosso microbioma muda à medida que a gente envelhece. E alguns fatores, como uso de antibióticos, por exemplo, tipo de dieta, condições sanitárias, tudo isso modula a composição da nossa microbiota. Ou seja, a nossa população microbiológica vai variar em suas proporções dependendo dos fármacos que a gente use, do que a gente come, se a gente faz esporte, se não faz esporte, se expõe a efeitos tóxicos. Tudo isso modula essas proporções dos diferentes micro-organismos que compõem a nossa microbiota.